Bom dia a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Brasil para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Por favor, senhor Daniel Maria, queira prosseguir. Bom dia a todos. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de passar a palavra para o Carlos Hamilton, CFO, para algumas palavras iniciais. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Para nós do Banco do Brasil é um prazer tê-los mais uma vez conosco aqui, participando dessa teleconferência de resultados. Acho que nossa avaliação é de que, apesar das dificuldades aí do ambiente econômico, do ambiente competitivo, o Banco do Brasil apresentou números bastante robustos para o exercício de 2019. Acho que para 2020, para os próximos anos, os desafios permanecem também relevantes, competição, quedas de taxas de juros, atividade econômica melhor, mas ainda num ritmo bem inferior ao que se imagina que seja um crescimento de steady state para a economia brasileira. Nada obstante isso, nós soltamos um guidance que, na nossa avaliação, está apoiado em premissas bastante realistas, e nós acreditamos que vamos trabalhar duro nessa direção, no sentido de que a gente possa, daqui um ano, em janeiro de 2021, estarmos aqui participando da teleconferência, então, com resultados compatíveis com as projeções que nós acabamos de divulgar. Vamos lá, Daniel. Tá ótimo, obrigado, Carlos. Vamos começar no slide 4 com alguns destaques do resultado do ano de 2019. Né? Primeiramente, nós temos a margem financeira bruta, que ela atingiu 53,1 bilhões em 2019, isso é um crescimento de 6,4% em relação a 2018. A renda com prestação de serviços, ela atingiu 29,2 bilhões, também com crescimento de 6,4%. Em termos de despesas administrativas, nós chegamos a 31,5 bilhões, isso foi um crescimento de 2,8%, um crescimento abaixo da inflação. A provisão a PCLD, o risco de crédito líquido de recuperação, ele apresentou 13 bilhões, isso é uma redução de 8,6% em relação a 2018, e tudo isso combinado gerou um resultado líquido ajustado de 17,8 bilhões, que é um crescimento de 32,1% em relação ao ano anterior. Passando na página seguinte, na página 5, a gente entra um pouco mais de detalhes a respeito do lucro líquido ajustado. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que nós estamos entregando lucros líquidos ajustados crescentes trimestre a trimestre, como a gente sempre vem comentando com o mercado. Nós trouxemos um crescimento de 1,8% em relação ao trimestre anterior, ao TST 19, 20% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e comparando ano a ano, como eu falei anteriormente, 32%. Olhando para alguns índices de rentabilidade, nosso retorno sobre ativos, ele saiu de 1% para 1,2%, isso explicado muito pelo movimento de mix, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, e isso impulsionou, foi uma das alavancas para a rentabilidade, de forma que nós apresentamos em 18 13,9% e trouxemos agora em 19 17,3%. Na página seguinte, na página 6, nós entramos aqui um pouco mais em detalhes no comportamento da margem financeira bruta. Bom, primeiro nós trazemos aqui no canto esquerdo o comportamento trimestre a trimestre, mostrando um crescimento de 11,6% em relação ao 4T18 e 5,8% em relação ao trimestre anterior. E numa ótica anual, nós tivemos um crescimento de 6,4%.
Agora, a composição desse crescimento de margem financeira bruta, olhando para 18 contra 19, teve uma contribuição maior de tesouraria, efetivamente, que a gente espera que essa contribuição seja um pouco menor ao longo de 2020. Nós tivemos movimentos do mix, que eles são apresentados, essa redução que nós temos na receita de operações de crédito, ela é explicada ainda pela redução da carteira, mas quando nós olhamos internamente, você vê um aumento da participação da operação PF, né, passando de 49,3% para 52,3% do total, né, e também no caso da PJ, apesar de mostrar uma redução, quando você olha por dentro a contribuição do MPME, ele passa a ser mais relevante e ele sustentou, apesar do crescimento da carteira, que esse comportamento fosse mais acentuado no caso da receita com operações de crédito. E um outro componente que foi importante para a margem financeira também foi a redução do custo de captação. Isso é reflexo da própria taxa, da própria movimento da Selic e do CDI, e também de movimentos que nós fizemos, como, por exemplo, o depósito judicial. Eu queria passar agora para a página 7, a gente vai falar um pouco sobre spread global. E o spread global, ele está totalmente vinculado com esse movimento de mix. Tá? Primeiro, logo no centro, nós mostramos o spread global, o spread de crédito da carteira, o spread gerencial, né? O spread saiu de 7,60 no 4T18 para 8,19, né? E aqui nós abrimos por segmento, qual foi o comportamento para pessoa jurídica, pessoa física e agronegócios. Há efetivamente mais competição no mercado, entretanto, essa mudança de mix tem permitido para o banco compensar esse movimento e até algum ganho de spread. Até mesmo porque nós crescemos nas linhas com maior rentabilidade. Quando nós falamos do spread global, ou da NIM, né, aqui tem um componente que explica um pouco essa movimentação trimestre a trimestre, que é a posição dos ativos líquidos. Mais especificamente no 4T, nós tivemos o movimento do spread gerencial da carteira de crédito e também nós tivemos menos ativos líquidos que explicam essa movimentação de 3,95 para 4,30. Passando na página seguinte, na página 8, nós entramos em rendas e tarifas. As receitas com serviços cresceram 6,4%, né, em termos anuais, e em relação a trimestre contra trimestre, o 4T18 contra o 4T19, nós tivemos um crescimento de 3,8%. Esse comportamento das receitas com serviços, eles podem ser explicados por algumas linhas, por exemplo. Consórcios, nós tivemos um crescimento de quase 30% nessa linha. Mercado de capitais também foi um driver importante, com um crescimento de 23,7%. As receitas com seguros e previdência e capitalização, 18%. E as linhas também, como conta corrente e administração de fundos. Na página seguinte, na página 9, nós trazemos aqui o comportamento das despesas administrativas. Como eu falei logo no começo, nós crescemos ano a ano 2,8%, abaixo da inflação. Isso está refletido também nos índices de eficiência. Só um detalhe, aqui no índice de eficiência nós fizemos um ajuste que é importante, porque o efeito da CACI, ele ocorreu no quarto trimestre. E o efeito da CACI, ele é relativo ao ano como um todo. Então, isso trouxe, o fato de ter ocorrido exatamente no último trimestre, trouxe um desvio que a gente ajustou isso, distribuindo o efeito da CACI ao longo do ano. Então, isso justamente para mostrar que ele tem um comportamento de ganho de eficiência. A mesma coisa para as despesas, a cobertura de despesas. Aqui nós fazemos também o comportamento da nossa força de trabalho. Nós acabamos o ano com 93 mil funcionários, isso também por conta do programa que nós fizemos, do PAQ, no terceiro trimestre. E em termos da quantidade de agências, nós estamos naquele processo de otimização da rede de agências. Ou seja, uma redução, um ajuste das agências tradicionais e algumas efetivamente fechadas e outras convertidas em postos de serviços ou em agências digitais que elas têm uma estrutura de custos diferentes. Entrando na página 10, nós entramos na carteira de crédito ampliada. Né?
Aqui nós trazemos o comportamento da carteira de crédito. Ela teve uma redução ano a ano de 0,9%, comparado com 0,9%. Aqui na ponta direita nós mostramos quais são esses movimentos, porque essa redução da carteira de crédito é uma função da mudança de mix, que é um processo que a gente vem trazendo nesses últimos anos, e nós acreditamos que já estamos chegando num equilíbrio, e essa carteira já volta a crescer. Então aqui você vê claramente o crescimento de pessoas físicas e MPME, ou seja, varejo, e o que é o detrator da carteira, justamente as carteiras de atacado ou agroindustrial, né? Em termos da participação da carteira de varejo, ela cresceu de 41,1%. Só um ponto importante aqui: esse movimento da carteira de atacado e agroindustrial, ela está intimamente ligado com a maior dinâmica de mercado de capitais. Então, nós estamos atendendo os nossos clientes com operações de mercado de capitais, e a própria duration dessas operações as operações de crédito, mais curtas, porque as operações mais longas estão sendo direcionadas para o mercado de capitais. Na página 11, nós trazemos a carteira de pessoas físicas. O comportamento também tem uma mudança de mix dentro desse mix, que a gente vê que ele vai continuar acontecendo nos próximos anos. A carteira de crédito consignado, ela é uma carteira importante. Ela atingiu em dezembro 81 bilhões, ela teve um crescimento de 14,5% em comparação ao período anterior, só que nós mostramos aqui um crescimento das carteiras não consignadas muito mais acelerado. A base é menor, só que em termos percentuais ela vem crescendo e ela tem uma rentabilidade interessante também. Então, por exemplo, empréstimos pessoais, nós tivemos um crescimento de 45,2%, né? E isso ela ajuda na questão do rebalanceamento do risco retorno da carteira, e principalmente trazendo a maior rentabilidade e o aumento do retorno sobre os ativos. Na página seguinte, na página 12, nós mostramos o comportamento da carteira de crédito pessoa jurídica, né? Aqui, claramente, essa parte escura é o segmento de grandes empresas, que explica aquele movimento que eu havia comentado de redução por conta de encaminhamento via mercado de capitais ou mudança de duration. E a carteira, especificamente de MPME, que é a nossa carteira de varejo, ou seja, empresas até 200 milhões, ela tem mostrado um crescimento, né? A inflexão aconteceu ao longo do ano passado, e ela tem mostrado um crescimento e uma atração. E quando nós abrimos essa carteira, as linhas que mais cresceram foram capital de giro, com 28,4%, e conta garantida, que também oferece melhor margem, e isso também está intimamente vinculado com a questão da margem da carteira como um todo. Na carteira de crédito de agronegócios, na página 13, o movimento também é similar, né? Nós temos uma redução do agroindustrial, e o agroindustrial, a lógica é a mesma do lado de corporate, né? E a carteira rural, ela apresenta um crescimento. O crescimento da carteira rural também tem uma mudança no mix dentro da carteira rural, que a pessoa física, ela vem conquistando maior relevância na carteira como um todo. Do total de 170 bi que nós temos na carteira rural, quase 160 bilhões representam a carteira de pessoas físicas. Na página seguinte, na página 14, nós trazemos as despesas com provisão, né? Nós tivemos em termos de despesa de provisão, nós tivemos um movimento de redução de 8,6%, né, ano a ano, e nós temos dois movimentos interessantes aqui. Primeiro, que está marcado em azul escuro, que é a redução da provisão líquida, da provisão bruta, e um aumento da recuperação. As duas coisas combinadas implicaram nessa redução das despesas com PSLD líquida. E em termos de custo de crédito, nós encerramos o 4T com 3,15. Isso traz o caso específico no custo de crédito. Quando a gente exclui o caso específico, ele fica muito bem abaixo, fica na casa de 2,8, nessa região. A qualidade de crédito, na página 15, e os índices de inadimplência, também trazendo o caso específico e sem o caso específico, nós atingimos, sem o caso específico, que talvez seja a melhor forma de olhar e ler tendências, 2,54, trazendo uma redução de 20 bips em relação ao trimestre anterior,
né? E em termos de cobertura, nós atingimos 196 ou 252, dependendo da visão, com caso específico ou sem caso específico. Na página seguinte, nós trazemos a qualidade do crédito olhando por carteira, né? Primeiramente, a inadimplência, está aqui na ponta baixa, na parte baixa aqui do gráfico, né? A inadimplência de pessoa física, como nós havíamos comentado na última conferência, a elevação foi sazonal no terceiro trimestre e ela voltou no quarto trimestre para 3,41. O comportamento da PJ, excluindo o caso específico, mostrando tendência, ela traz uma redução de 3,09 para 2,49, e isso principalmente em função da melhor qualidade de originação de operações no segmento, o pacote de garantias e assim por diante. E no segmento agro, nós chegamos a 1,85, né? Esse movimento, essa leve elevação que a gente observa no segmento agro, ela tem algumas explicações. Uma delas é a mudança de mix. Uma vez que eu reduzo a carteira de agroindustrial, que tem menor rentabilidade, mas tem menor também inadimplência, você naturalmente aumenta a inadimplência da carteira. E você tem casos específicos que é natural, casos específicos que eu digo, tem eventos climáticos que é natural do segmento, que muitas vezes ele acaba afetando a inadimplência ou em regiões ou em produções específicas. A formação da inadimplência está na página 17, e a gente mostra atingindo a formação, o índice reduzindo para 0,8 para pessoa física, 0,26 para PJ, de 0,93 do último trimestre, ou 0,68, dependendo da visão, e o agro, 0,64. Em termos globais, em 0,50. Trazendo agora a questão de capital. Nós finalizamos o trimestre com 10,02. Esse movimento de capital, ele é explicado por muita coisa aconteceu no nosso capital no quarto trimestre. Então, por exemplo, nós tivemos ganhos que foram, vamos chamar, de eventos extraordinários, como a venda o follow-on que nós fizemos, a venda das ações de tesouraria, a questão relacionada ao investimento das participações, especificamente da BB Seguridade, que isso adicionou quase um pouquinho mais de 100 basis points. Ao mesmo tempo, nós tivemos a reprecificação do atuarial, que foi um detrator e reduziu também alguma coisa em torno de 100 basis points, né? Com a reprecificação do crédito tributário dos DTAs que nós fizemos, isso também impacta a capital, e parte desse movimento está dentro do crédito tributário, que foi um redutor de capital com 0,53. Quer dizer, todos esses eventos combinados, nós chegamos a 10% de capital principal, e a gente reforça o nosso compromisso de 11%, atingir 11% em janeiro de 22. Um tema também, na página seguinte, que eu queria apresentar para todos vocês, é a questão do ASG, né? A política de sustentabilidade, como que o banco vê esse tema dentro da organização. Esse tema, primeiro, ele está na estratégia corporativa, ele permeia as diversas frentes, é um item transversal na nossa estratégia corporativa, e a gente leva isso em consideração e já está há muito tempo na nossa estratégia. É por isso que a gente mostra alguns efeitos que são importantes compartilhar com todos vocês. Primeira coisa é que nós estamos nos principais índices de sustentabilidade. O Dow Jones, nós estamos desde 2012. No ano passado, em 2019, nós voltamos ao índice global, então estamos no índice de mercados emergentes e índice global. No FTSE, nós estamos já há 4 anos consecutivos listados. E no EASY, nós estamos desde a criação desse índice há 15 anos. E também tem o índice de carbono eficiente da B3, que nós estamos também listados. Nós recebemos prêmios importantes em termos de sustentabilidade nesse ano, que, na verdade, no ano passado, que se repetiram nesse ano. Primeiro, que é o Global 100, que é emitido pela Corporate Knights. Isso foi entregue em Davos para o banco. Esse daí é um processo que são avaliadas mais de 7.500 empresas, e ele faz um ranking das 100 melhores empresas, né? E o banco, por 2 anos consecutivos, esteve dentre as 10 primeiras e a única instituição financeira da América Latina nessa situação.
Tá? E também um outro índice que eu acho que é o Gold Class, que nós recebemos em 2020 pela Robeco Sun, né? Que é um índice também importante de sustentabilidade. Agora, por que nós associamos todos esses movimentos? Primeiramente, nós temos uma série de aspectos aqui dentro da organização relacionados à governança, sustentabilidade e externalidades para a sociedade. Por exemplo, em termos de governança, nós estamos no PDGE, que é um outro índice que eu esqueci de mencionar, desde a criação do índice. Nós adotamos as melhores práticas de governança e nós levamos isso para a nossa organização. Em termos de criação de produtos voltados para a economia verde, soluções que integrem e que busquem inovação, menor impacto social, da nossa carteira de crédito, 30% da nossa carteira ela é considerada verde por alguma externalidade positiva que traz para a sociedade. Né? E também temos uma série de iniciativas como economia, eficiência energética. Agora, em março, a gente vai fazer o lançamento de uma fazenda de originação de energia solar, que são eventos que o banco vem fazendo para justamente e que reforçam todas essas premiações que a gente tem colocado aqui. Bom, na página seguinte, falados todos os aspectos do banco, vamos entrar no guidance e na entrega do guidance de 2019. Nós entregamos todos os índices do guidance e acabamos o ano com um lucro líquido ajustado de 17,8%. Com relação às perspectivas para 2020, como o Carlos comentou logo no início, nós trazemos aqui o nosso guidance, e eu queria só chamar a atenção algumas mudanças que nós fizemos no guidance, e o objetivo de tudo isso é justamente alinhar até alguns aspectos que a gente tem colocado com vocês. Vamos começar com a carteira de crédito. A carteira de crédito, nós passamos agora a trazer como índice o negócios de varejo, ou seja, pessoa física e NPME, empresas até 200 milhões, somados nesse índice de 10% a 13% é o crescimento que a gente espera para esse segmento. Né? O atacado, que seria o segmento de pessoa jurídica, excluindo, ou seja, de empresas com um faturamento acima de 200 milhões, excluindo o governo, né, nós estamos prevendo um crescimento de 2% a 5%. Aí vem o movimento, que eu tinha comentado que nós tivemos uma redução vindo do lado de corporate, a gente entende que esse movimento já chegou num equilíbrio, a gente vê crescimento, principalmente para o segmento dentro do atacado das empresas corporates, né, das empresas intermediárias nesse processo, e ele está expresso aqui no nosso guidance. E o segmento rural de 1% a 4%. Com tudo isso, a gente está trazendo um crescimento de carteira de 5,5% a 8,5%. Em termos de margem financeira bruta, nós estamos crescendo alinhados com o saldo médio da carteira, né, que seria um crescimento de 2% a 5%. Um conceito que nós mudamos também aqui, é importante falar, é a questão da PCLD ampliada, e isso também impacta a margem financeira bruta. Porque antes nós colocávamos um impairment dentro da margem financeira bruta, e agora nós tiramos o impairment e levamos para as despesas de PCLD, que nós chamamos de PCLD ampliada. O que é importante, toda a série histórica e mostrando os números dentro desse conceito, como ficaria em 2009, para criar comparativos ou comparáveis, estão nos nossos MD&As e nas nossas séries históricas para ajudar todos vocês na modelagem. Né? E o conceito de PSLD ampliada, ela é basicamente a PSLD bruta menos recuperação, adicionando o impairment e adicionando os descontos negociais. Então, isso nós temos ficaria na casa de 10% a 13%. Renda com prestação de serviços de 1% a 4%, despesas administrativas de 2,5% a 5,5%. Com tudo isso, a gente vê um lucro líquido ajustado de 18,5% para 20,5%. Queria só chamar a atenção para um aspecto da dinâmica de resultado. Em 2019, nós tivemos uma geração de resultado estrutural bastante relevante. E esse resultado estrutural, parte, foi consumido por maiores despesas de risco legal.
Isso é importante eu comentar isso, porque essa dinâmica de crescimento do mercado do estrutural, que não ficou tão claro, ficou no resultado, mas não integralmente, ela fica mais clara ao longo de 2020. Tanto é que a gente cresce quase, o meio do guidance é quase 10%, com maior tributação, né? Justamente porque o resultado operacional ele tem uma geração de valor maior. Bom, com isso eu encerro a apresentação e a gente passa para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Nossa primeira pergunta vem do senhor George Friedman, do Citibank. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, sobre as notícias que circularam na mídia sobre essa semana relacionada ao negócio de cartões do banco. Eu queria que, se possível, vocês comentassem quão estratégico vocês veem os negócios de Cielo e Cateno. Existe alguma possibilidade de o banco, em algum momento, abrir mão de uma dessas duas unidades e assim, tentar reestruturar o business a despeito dessas unidades? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, olhando para o guidance de vocês e tentando trabalhar com os ranges do guidance, eu não consegui chegar no lucro líquido ajustado implícito por essas variações. Então eu peguei lá o bottom do guidance de cada uma das linhas: margem financeira, PCLD ampliada, renda de prestações de serviços e despesas administrativas, e na verdade, a não ser que eu continue utilizando essa parte de outras despesas operacionais, onde está incluído o risco legal, um número muito alto, assim, parecido com o que eu vejo para esse ano de 2019 que passou, e eu entendo que não é isso que vocês estão indicando, eu não consigo chegar nesse 18,5 do bottom do guidance. Na verdade, utilizando o nível inferior do guidance, eu vou chegar mais em alguma coisa em torno de 19,5, 19,700. Queria saber se eu estou perdendo alguma coisa aqui ou se tem alguma outra coisa que eu deveria olhar. E, by the way, já estou olhando para uma alíquota que varia de 20% a 25%, quer dizer, bem superior à que vocês estavam trabalhando também no ano passado. Obrigado. Obrigado, Jorge. Carlos Hamilton, vou entrar aqui na primeira, depois eu passo para o Daniel elaborar aí sobre a sua segunda colocação. Como o próprio presidente do banco declarou ontem, nós contratamos uma consultoria, entendeu? Um advisor para nos ajudar na reflexão aí sobre negócios de meios de pagamento, tá? Esse trabalho está sendo feito, mas a gente ainda não tem nenhum feedback nenhum feedback mais concreto sobre as conclusões dessa reflexão, tá? Então, por hora, nós ainda estamos, digamos assim, avaliando junto com esse nosso advisor quais seriam as alternativas, as oportunidades, melhorias que a gente poderia obter com esses negócios de meios de pagamento. Então, assim, eu não teria nada mais a te dizer a esse respeito do que já foi declarado ontem. É evidente que, enfim, se em algum momento o banco chegar a alguma conclusão sobre esse ou qualquer outro negócio e for pensar em fazer alguma coisa, isso será devida e tempestivamente comunicado ao mercado, tá? Tá.
Muito obrigado. Só para eu fazer um follow-up aqui para entender exatamente, então, assim, seria correto afirmar que tudo está em discussão e não existe nenhum tipo de ativo tão estratégico que não possa ser vendido pelo banco. É mais ou menos essa linha. Obviamente que isso não quer dizer que vocês vão fazer esse movimento, mas tudo está em discussão. O seguinte, eu diria para você que o ecossistema, quer dizer, nós estamos debruçados sobre esse ecossistema aí, sobre reflexão. Tem a Cateno, tem a Cielo, mas o banco tem outros negócios também. Isso aí, então a gente está tentando entender as tendências e ver quais seriam os melhores caminhos, né, digamos assim, olhando adiante, tá? Agora, sobre um ativo A, B ou C, eu faço minhas as palavras do Rubem Novaes. Economia, preço, resolve todos os problemas, né? Então, dependendo qualquer ativo que o banco tenha, né? Se aparecer alguém pagando um preço suficientemente alto, certamente a alternativa de venda será considerada pela gente. E, por outro lado, se aparecer alguma oferta de um ativo a um preço suficientemente baixo, certamente a gente vai considerar compra, né? Não tem... assim que essas decisões são, de um modo geral, tomadas. Tá bom? Perfeito. Não existe ativo estratégico que não possa ser pensado. Obrigado. Muito obrigado. Um abração. Bom, Jorgen, agora encaminhando a segunda pergunta com relação ao guidance e ao modelo, eu colocaria o seguinte, na verdade, o nosso guidance, e principalmente o guidance de resultado, ele tem algumas linhas que não estão contempladas nos outros guidances. Um deles você citou aí, que é a questão de risco legal, e a gente reforça aquele compromisso de reduzir o risco legal na casa dos 4 bilhões. Você também tem outras receitas e outras despesas, que tem uma série de contas que se comportam, e só dando um exemplo de uma despesa, nós temos, por exemplo, a parte que passa da Previ no resultado. Né? No segundo semestre do ano passado, nós tivemos 200 milhões no semestre. Né? A gente prevê que nesse primeiro semestre nós teríamos 380 milhões. Então, quer dizer, você tem alguns movimentos nessas contas que pode ser a diferença disso. E também um dos aspectos que a gente leva em conta que é o equity income. Né? Então, quer dizer, eu acho que toda essa combinação de fatores, nós estamos olhando para o nosso modelo, ele está totalmente coerente. Então, talvez estejam em algumas dessas linhas alguma potencial diferença. Perfeito, está entendido. Muito obrigado, Daniel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Schaber, do Bradesco BBI. Bom dia, gente. Obrigado, CH. Obrigado, Daniel. Minha pergunta, na mesma linha da anterior, é com relação ao como vocês enxergam o futuro do banco um pouco mais para frente, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista do que vai ser o Banco do Brasil no futuro, dadas todas as oportunidades de desinvestimento que vocês têm avaliado, dados os comentários que o Rubem tem feito a respeito de privatização do banco em algum momento no futuro, e como que isso impacta a gestão de vocês, né? Imagino que exista dentro da organização uma preocupação com os colaboradores, enfim, que estão vendo uma série de discussões a respeito de enxugamento, encolhimento do banco em áreas core, né? Então fala-se em parceria na asset, fala-se em rever a estrutura de cartões, e o quanto que isso impacta, do ponto de vista de gestão e estratégia de mais longo e médio prazo, as decisões de vocês, inclusive do ponto de vista de RH, né? De como reter esses talentos que, no caso do Banco do Brasil, são mais difíceis de serem trazidos, né, naturalmente, por ser uma entidade pública e tal. Enfim, é um pouco essa leitura que eu gostaria de ter em relação a como vocês enxergam
o futuro um pouco mais para frente, não tratando de caso específico, um pouco mais o entendimento de vocês do que pode ser o Banco do Brasil mais adiante. Obrigado. Obrigado, Vitor. Excelente pergunta, né? Acho que é uma reflexão muito relevante para nós dentro do Banco do Brasil. Bom, eu acho que eu gostaria de começar dizendo, quer dizer, o que a gente vê de fortaleza do banco, né? Uma base de clientes gigantesca, né? Em todo o país, um vínculo muito forte com alguns segmentos importantes, como o agronegócio, né? Nós somos responsáveis por 2/3 do crédito concedido a esse segmento, que é o segmento que tem se mostrado mais próspero na economia brasileira nos últimos 40 anos ou algo parecido. Tem uma força de trabalho extremamente qualificada, né, tanto na rede como na direção geral, né? E, enfim, resumindo, o banco tem uma força muito grande, né? Então, pensando assim, é muito forte, mas o que a gente acredita, mas à medida que o ambiente institucional, o ambiente de negócios vai mudando, né? Nem sempre, quer dizer, só sendo suficientemente forte, será suficiente para chegar na frente. Então, o que a gente imagina que o banco do futuro pode ser? Ele precisa ser um pouco mais ágil, né? E aí nisso se insere essas parcerias estratégicas sobre as quais você mencionou, e uma, inclusive, já foi anunciada, né, com o UBS, né? Isso é uma maneira que a gente identifica de tornar o banco mais ágil. Quer dizer, aí você vai ter uma instituição forte e ágil que vai poder competir de igual para igual com os seus pares, né, nesse caso, no mercado de banco de investimentos. Acho que o banco também precisa, com isso também, ele ganha alguma flexibilidade, né? Tornar mais fácil, né, em termos de contratação, tá, de pessoal, em termos de remuneração, que eu acho que isso é uma coisa importante. Uma outra coisa que, de certa forma, está inserida no Performa, que foi o programa anunciado recentemente, né? Tornar a remuneração do banco mais ajustada à performance, né? Digamos assim, de outra forma, mais meritocrática. Nenhum de nós consegue performar no nível máximo todo o tempo, tá? E nenhum de nós fica no mínimo, tá? Mas, então, a ideia, enfim, é agora ampliar um programa que já existia, de reconhecimento da performance dos funcionários para uma grande parte da massa de servidores, para todos. E aí, com isso, a cada momento do tempo, uma parte desses funcionários vai ser premiada, tá, pela performance, digamos, um reconhecimento à performance, enfim, meritocrático. Eu te diria que acho que mais ou menos o que a gente imagina que o banco possa aspirar no futuro, continuar sendo tão forte quanto ele tá, preservando os seus valores, tá, mas se tornar um pouco mais ágil, um pouco mais flexível, um pouco mais meritocrático. Acho que isso é importante. Não, legal, CH. Então, assim, para resumir, aprimorar o bom trabalho que vem sendo feito pelo banco nos últimos anos e para tornar o banco mais eficiente, mais ágil, enfim, eficaz daqui para frente.
Tá. Isso, né? Não, excelente. Obrigado, CH. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcos Assunção, do Itaú BBA. Bom dia a todos. Duas perguntas. A primeira com relação ao rural. Carlos Hamilton acabou de comentar um pouco aí da presença dominante nesse segmento, mas a gente tem percebido aí outros competidores até mudando a segmentação e dando um foco um pouco maior para esse segmento específico. Como é que vocês estão vendo aí a competição em termos de spreads e volume, pelo guidance de vocês de crescimento de carteira, e dado o crescimento do segmento no Brasil, me parece que vocês podem estar perdendo um pouquinho de market share no curto prazo. Faz sentido isso? E se vocês puderem comentar um pouco sobre os spreads nesse segmento específico. E a segunda pergunta sobre o NII, olhando para o guidance de vocês também ali de 2% a 5%, se vocês puderem explicar um pouco a dinâmica que vocês estão esperando para o ano aí, dado o crescimento da carteira que vocês já falaram, ou seja, o efeito positivo do volume, o efeito positivo do mix também, dado o mix da carteira mais focado no varejo e a expectativa de eventual redução do spread para o ano. Como é que isso como é que isso deve se comportar ao longo do ano? Obrigado. Tá ótimo. Daniel falando. Obrigado, Marcos. Bom, com relação ao rural, quando você olha esse sistema, né, você tem vários subsistemas ou vários segmentos desse sistema e eles se comportam de formas diferentes, né? O primeiro aspecto que eu colocaria é que a gente vê uma expansão. Hoje o crédito bancário para o financiamento rural, a gente estima alguma coisa em torno de 1/3 de todo o financiamento, de toda a necessidade do sistema. Tem 1/3 que é coberto pelas trading companies, né? E a perspectiva que a gente está vendo com um menor nível de taxa de juros é que essa parte do banco acabe crescendo, né? E a gente já está vendo, já vem observando isso. Um exemplo disso é a CPR. A CPR digital foi uma solução que nós encontramos já faz uns 6 meses mais ou menos, 6 meses, talvez um pouco mais, que a CPR é um produto antigo, mas a partir do momento que nós trouxemos a possibilidade de você contratar a CPR digital, que é um produto que normalmente é trabalhado muito com as trading companies, a nossa carteira saiu aqui ano a ano de 1 para 4 bi, né? Então, isso mostra um pouco dessa dinâmica, até mesmo de aumentar essa participação do que seria o financiamento bancário. Por outro lado, você tem outras dinâmicas também. Com um menor nível de taxa de juros, né, efetivamente, algumas empresas mais capitalizadas, elas têm buscado utilizar os seus próprios recursos com a utilização do seguro de crédito. Então, isso explica também uma dinâmica diferente, mas para um bolsão específico, né? Agora, quando você olha para a nossa carteira, ela tem crescido principalmente na pessoa física, né? Que tem uma dinâmica diferente disso, né? E você também tem novos entrantes no mercado, não novos entrantes, mas outros participantes, como as cooperativas que atuam em outros segmentos, né? Resumo da história, a gente continua vendo, sim, uma posição de relevância no Banco do Brasil no financiamento rural, né? É verdade que ele, em nível de desembolsos, vem crescendo. Quando você projeta para o futuro, a gente vê, sim, mudanças, mas nessas mudanças o banco continuando a ter uma posição relevante. O que o banco tem feito? Investido muito no digital, investido em soluções, utilizado instrumentos, por exemplo, como para o agroindustrial de distribuição via CRA, CDCA, custeio digital, que foi um outro produto que a gente lançou, quer dizer, outras formas de cobrir esse segmento. Com relação aos spreads, isso é interessante porque ele tem, quando você olha para os nossos spreads, eles inclusive subiram, né? Isso a gente associa ao mix. A partir do momento que eu tenho uma redução do agroindustrial, como eu falei, ele tem menor inadimplência, mas ele tem uma margem menor. Por outro lado, eu atendo o agroindustrial via mercado de capitais, né? E eu concentro os negócios em empresas ou em pessoas físicas que têm uma margem diferente, isso explica um pouco a compensação do spread e o crescimento no spread. Bom, respondi a sua pergunta, Marcos?
Respondeu sim, obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, partindo para o NII, né, a gente vê o NII, como eu falei, crescendo em linha com o saldo médio da carteira nesse ano. A dinâmica de NII nesse ano, ela tende a ser um pouco diferente do ano passado. Como eu até mostrei lá no slide 6, nós tivemos uma contribuição adicional aqui de tesouraria que dá quase 3 bilhões. Né? Essa contribuição adicional de tesouraria é muito pouco provável que a gente veja em 2020. Talvez até seja menor do que o patamar que a gente viu em 2018. Por quê? Você tem menor nível de taxas, o investimento da liquidez muda, você tem algum efeito que é positivo de ALM, mas o efeito também de ganho na carteira também é menor. Né? Por outro lado, a gente vê uma atração maior vindo justamente dessa mudança de mix. O que é claro na mudança de mix para a pessoa física não é tão claro para a pessoa jurídica, ele vai ficar mais claro em 2020, até mesmo pelo movimento da carteira. E outro aspecto que é extremamente importante para a dinâmica de NII para 2020 é a redução do custo de captação. A redução do custo de captação aconteceu olhando 18 contra 19. Nós temos algumas questões vinculadas à renegociação de contratos de depósito judicial, né, que isso também vai dar um impulso para a redução do custo de captação. Então, são basicamente essas três dinâmicas, ou três direcionadores para o nosso NII em 2020. Daniel, só para esclarecer, margem, como o resultado de tesouraria deve ser um pouco menor do que em 2019, o teu crescimento de margem com o cliente, ele deve estar mais ou menos acompanhando o crescimento da carteira, é isso? Na verdade, a gente reporta um pouco diferente, né? Mas talvez trazendo uma proxy do que seria a margem com o cliente, que é o spread gerencial que nós mostramos, a gente vê sim espaço para ganhos no spread gerencial por conta do mix, né? E quando a gente olha para o NIM, quando a gente olha para o spread global, a gente também vê possibilidades de ganhos, né? Aí muito mais pelo crescimento da carteira e em relação à carteira total. É verdade que a gente tem algumas volatilidades. Então, por exemplo, normalmente no primeiro trimestre, nós somos muito mais líquidos por um efeito de vencimento de papéis. Normalmente cai um pouquinho o NIM por conta desse no primeiro trimestre, mas ele logo recupera no trimestre seguinte. Mas quando você olha em termos de tendência, a gente vê sim ganhos tanto no spread gerencial como no spread global. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Otávio Tanganelli, do Credit Suisse. Bom dia, Carlos. Bom dia, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Tenho uma pergunta só sobre o guidance. Na parte de provisões, vocês deram o guidance da PDD expandida de 10 a 13 bi. Eu entendo que teve uma quantidade grande de impairments aí, perto de 900 milhões em 2019, mais talvez aí 1,5 bi de provisões extraordinárias relacionadas ao caso do corporate específico. Mas ainda assim, colocando isso na conta, o range de 10 a 13 parece um pouco baixo para o ano que vem, dado que vocês estão crescendo carteira, tendo um mix mais arriscado. Eu queria entender um pouco qual o racional desse 10 a 13. Obrigado. Tá ótimo, Otávio. Daniel falando. Obrigado pela pergunta. Eu colocaria o seguinte: a gente não espera níveis de impairment como nós vimos no ano passado. Então, esse daí é um dos direcionadores, né? O outro aspecto que eu acho que é importante quando você olha para a geração de novos créditos, principalmente na PJ, né, eles estão vindo com uma melhor qualidade, que isso explica a queda da inadimplência na PJ. Esse é um direcionador importante para a movimentação que a gente vê na PCLD, ou na PCLD ampliada. Tá? A recuperação ela veio alta em 2019, a gente espera também, só para ter uma ideia, essa nossa recuperação ela era em média 1 bilhão por trimestre. Nós tivemos, em média, nós tivemos até trimestre, esse último trimestre, quase 1,9, 1,8 alto. Né? Eu acho que talvez na linha de 1,5, que é um patamar alto, você pode esperar 1,5 por trimestre, você pode esperar
para 2020, de repente com alguns movimentos, como você viu em 2019. Quer dizer, a combinação de tudo isso, nós entendemos que esse número ele é perfeitamente factível. Tá claro, Daniel. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Domingos Falavina, do JP Morgan. Bom dia a todos também, obrigado pela pergunta. Não, a minha é mais com relação a algumas coisas que estão veiculando nas notícias, com relação ao Banco do Brasil potencialmente reestruturar a área de cartões. Minha dúvida é mais com relação a como é que o banco pensa em fazer isso, porque quando a gente olha a parte de intercâmbio, de FII, hoje está com a Cateno que está com a Cielo, né? A maior parte, que é onde eu acredito que esteja o maior múltiplo. E por outro lado, tem uma parte do custo de loyalty, que até subiu bastante nesse TRI, que ficou com o banco, né? E a maior parte dos bancos, eles têm essa receita de intercâmbio para justamente carregar o custo de milhagem, né, de programa. Então, é para entender um pouquinho melhor exatamente o que as notícias estão veiculando e como é que o banco pensa em reestruturar isso. Domingos, CH, falando. As notícias, jornal é terrível, né? Entendeu? Então é muita notícias, às vezes desencontrado, mas enfim, eu não sei se você já estava no início, né? Enfim, isso é uma indústria que está passando, acho que ela experimentou quase que simultaneamente, na minha avaliação, um choque tecnológico e um choque regulatório, né? Então, isso tem provocado muitas mudanças, né, nos últimos anos e, enfim, a gente ainda, acredito eu, vai demorar algum tempo para ver onde é que as coisas vão se estabilizar. Bom, no nosso caso, o que tem de concreto enfim, o que eu já mencionei ainda há pouco, né, nós contratamos uma consultoria para nos ajudar a fazer uma reflexão sobre esse nosso negócio, tá? E esse é um processo em curso, né? Por hora, até o momento, a gente não tem nada de nenhuma conclusão sobre qualquer dos pontos que foram encomendados uma reflexão. Então, é isso, tá? Sobre as notícias, o que tem de concreto mesmo é isso. Tem uma consultoria contratada para nos ajudar a pensar o nosso papel e oportunidades que a gente possa ter nesse segmento aí de meios de pagamento. Não, tá bom, Okay? super claro. Que, dadas as notícias, a gente não sabia muito exatamente, mas obrigado. Ok, tranquilo. Grande abraço. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jason Molim, do Scotiabank. Oi, bom dia. Vocês podem comentar sobre as perspectivas e estratégias sustidas para financiamento ou fondeo em termos gerais, como parte de seus comentários? Se você pode explicar que, embora que o custo de depósitos judiciais tenha caído em termos absolutos, como percentual da Selic, o custo aumentou de 96% para 105% do terceiro trimestre para o quarto. E realmente é importante, o custo dos depósitos judiciais representou como quase 39% do total dos custos de financiamento. O que devemos esperar de aqui para frente, por favor? Graças. Obrigado. Perfeito, Jason. Jason, obrigado pela pergunta. Primeiramente, com relação ao depósito judicial, nós estamos revisando todos esses contratos, né? E isso, basicamente, esses contratos eles eram definidos lá no passado com base a uma taxa fixa e uma projeção de taxa de juros. Como o patamar da taxa de juros surpreendeu a todos,
né, logicamente trouxe um desvio nesses contratos e isso explica o aumento de custos. Nós temos vários contratos e a gente estava nesse processo de negociação. Tá? Então, você nota, por exemplo, que trimestre a trimestre ele vinha reduzindo. No terceiro trimestre, tinha um grande contrato específico que ele venceu e a gente estava em processo de negociação e ele passou a ser remunerado num determinado patamar. Essa negociação ela foi fechada no quarto trimestre. E quando nós fechamos no quarto trimestre essa negociação, teve algum pagamento retroativo. Né? Então, isso explica um pouco o aumento do custo no quarto trimestre. Né? Entretanto, esse contrato ele já foi feito em novos patamares, né? E a gente prevê redução ao longo de 2020. Talvez a melhor forma de modelar o custo do depósito judicial seria olhar para uma média entre o terceiro e o quarto trimestre. Falando de cabeça, eu acho que o terceiro trimestre ficou uns 96 e o quarto trimestre deve ter ficado uns 104. Quer dizer, na média deve ter ficado uns 99, 98. Então, quer dizer, eu acho que talvez uma forma de olhar para isso seria a média desses 2 trimestres e a perspectiva que ele continue caindo ao longo de 2020 por conta da negociação que nós fizemos. Bem claro. Muito obrigado. Obrigado. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Senhor Daniel Maria fará as considerações finais. Por favor, senhor Daniel Maria, pode prosseguir. Eu vou passar a palavra para o Carlos Hamilton para as considerações finais. Eu só queria, enfim, novamente agradecer a todos aí por terem aceito o convite para participar da nossa teleconferência e dizer que eu e o time do RI aqui, liderado pelo Daniel, continuamos aqui à disposição sempre para que vocês julgarem necessário para esclarecer alguma dúvida, ou fazer algum questionamento, tá bom? Um abraço. A teleconferência do Banco do Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de Relações com Investidores na internet. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.